Deus tem falado muito comigo sobre luz e trevas, sobre estações, né? E é interessante que o mundo, né, tem atravessado tantos momentos difíceis, né, tantas perdas. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 19, que o homem que espera só nessa vida é o mais miserável de todos, né? Porque essa vida vai passar, né? O governo vai passar, a pandemia vai passar, nós vamos passar, mas deixa eu te falar, a única coisa que não vai passar é essa palavra. Amém? Eu não sei quem está te regendo, mas se você está esperando de governo, de homens, se você está esperando de situações, né, políticas, eu sinto muito, você vai estar fadado a uma grande depressão, uma grande decepção, mas quando você espera em Deus, Ele sempre vai te surpreender. Amém? E me leva lá para Gênesis capítulo 8, versículo 22. Nós falamos que Jesus, ele estava na cruz e naquele momento houve trevas sobre toda a terra, né? E na hora que ele bradou, que ele entregou o Espírito dele a Deus Pai, né? Pela promessa de trazer o Espírito Santo para nós, né? O Espírito que guiou ele, o Espírito que conduziu ele, o Espírito que ajudou ele nas adversidades. Porque deixa eu te falar, Jesus não veio dizer que aqui na terra seria fácil. Mas ele nos mostrou uma coisa: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Né? Jesus, ele atravessou desertos. Só que ele não atravessou o deserto murmurando, reclamando do que faltava. Mas ele atravessou o deserto declarando o que estava escrito. E nós precisamos entender algo, né? Ontem foi falado aqui sobre aliança. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo. O culto de ontem está lá, o nosso bispo falou sobre Ruth, sobre aliança. E as pessoas estão, né, elas não sabem mais o que é uma aliança, o que é honrar palavra, né? E isso aí, o mundo está cada dia, né, mais desconfiado. Você não sabe em quem confiar mais, você não sabe em quem acreditar. Uma hora a pessoa é uma coisa, outra hora a pessoa é outra. Não há constância. Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, aonde não há sombra de variações. Não é como a nuvem. Ontem eu estava no hotel, irmão, nós estamos aqui, de repente veio uma tempestade, né? E daqui a pouco passou aquela tempestade. Eu quero te falar que tudo passa. Até eu e você vamos passar. Diga, estou passando. Diga, vai ficar para trás. Diga, mas eu olho para o alvo. Aleluia, aleluia. E Gênesis 8, 22, vem comigo aqui, Gênesis 8, 22, se não me engano, né? A memória da gente hoje precisa ser ativada pelo Espírito Santo. Porque a gente, né, hoje é tanta informação, mas é muito pouco conhecimento. Né? E a Bíblia não diz, e sejais bem informado e a informação te liberta. Não, e conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Isso não é um jargão político, e a verdade tem nome. Não é o que os homens acham, é o que a palavra diz. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você conhece Jesus, quando você tem conhecimento, né? A gente tem falado tanto em empoderamento, né? Empoderamento. Deixa eu te falar, o teu maior empoderamento é o conhecimento. Porque quando você conhece quem você é, da onde você veio, aonde você está e para onde você vai, as coisas ficam muito mais fáceis de serem encaradas. E preste atenção aqui, olha só, alguns princípios que eu quero compartilhar com você hoje, de Deus e princípio, deixa eu te falar, diga comigo, princípio, Deus nunca muda, né? São princípios. Como alguém tem dúvida que, por exemplo, a Terra está girando nesse momento, você não está vendo, mas eu quero te falar que ela está girando. Deixa eu te falar, a Terra é redonda e não tem ninguém de cabeça para baixo. Nem muito menos o mar está vazando.
E deixa eu dizer outra coisa, a Terra está flutuando no universo. Eita, aleluia. Porque isso não está no controle de homens. Está no controle de Deus. Sabe, olha só o que diz aqui. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, irmão, o que Deus está nos ensinando? Que as estações, elas vão se cumprir. Existem ciclos, né, de estações. E, sabe, quando eu ia muito para a Inglaterra, quando minha filha estudava lá, e eu gostava muito de ir para o frio, né? Porque calor, Rio de Janeiro, Recife, é muito bom você, às vezes, se botar um cachecolzinho e tal. E eu via as árvores como ficavam secas. Eu via as árvores, né? E quando vinha a primavera, aquela sequidão florescia. Por quê? Porque tem momentos que as trevas vêm para encobrir a terra. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, presta atenção. Outro princípio que eu quero te mostrar, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Agora olha o versículo 2, né? Diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Diga deformada. Diga oca. Né? Agora presta atenção. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vê que o Espírito Santo estava lá, coisas deformadas, vazias. E muitas vezes, irmão, a gente tem a sensação que Jesus esteve na cruz. Aonde está, meu Deus? Onde você está nessa hora? Né? Porque hoje as pessoas estão acreditando mais no WhatsApp do que na palavra. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas, vocês já devem conhecer isso de cor e salteado, né? Quando você grava um áudio, você manda ele, aí por causa de um pauzinho ali, você tem certeza que o áudio foi. Mas você não viu nada. Você viu o áudio passar? Não, você não vê. Então deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. O mundo invisível, ele não precisa mais ser provado, ele já é real. Aí daqui a pouco você vê outro pauzinho lá, e chegou. Chegou. Mas deixa eu te falar, não adianta a palavra chegar se você não se conectar. Porque precisa ficar azulzinho. E azulzinho é exatamente quando se manifesta. E quando se manifesta, já não é fé, é testemunho. Porque fé não habita no visível, fé habita naquilo que você não pode ver. Sabe, e Deus, quando olhou aquele quadro, me deixa lá no versículo 2, Deus olhou aquele quadro, olhou aquele cenário, sabe, uma terra deformada. Eu não acredito que Deus não cria nada para deformação, né? Cheio de trevas, né? Deus não é trevas, Deus é luz. E o Espírito Santo lá parado. Aí você vê no versículo 3 que o que acontece com Deus? Disse Deus, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Então deixa eu te falar uma coisa. Há princípios inegociáveis. E o primeiro dele que eu quero te ensinar hoje, para você mudar estações, o que você está dizendo? Deus não disse o que ele estava vendo. Deus não disse, né, o retrato, o cenário que foi apresentado para ele. Deus trouxe à existência o que ele queria ver. E quando a gente fala dessa luz, essa luz não é o sol. Porque o sol, vamos lá no versículo 14. Vem comigo aqui no versículo 14. Olha só Gênesis 1:14. Quando Deus cria os luminares. Disse Deus, diga Deus fala para criar. Diga, ele não fala o que ele está vendo. Ele fala o que ele quer ver. Aleluia. E tudo que Deus criou, ele criou dizendo. Deixa eu dizer uma coisa. Deus que é Deus, para ver o que ele queria ver, ele teve que dizer. Ele podia dar um estalo no dedo. Eu não sei se você é da época de Dina, um gênio, ou de Samantha, que fazia assim, né? Deus podia fazer assim, ó, né? Mas ele não fez, ele disse. Né? Agora preste atenção, haja luminares. Aquela luz que ele liberou,
né? Não foi uma luz do sol, porque o sol ele criou no versículo 14. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Aleluia. Diga, luz define estações. Aleluia. Diga, luz tira as trevas. Diga, luz dá forma. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos entender algumas coisas, porque, sabe, irmão, deixa eu te falar, a crise ela é mundial, mas a prosperidade é pessoal. E a prosperidade humana não é a prosperidade de Deus. A prosperidade humana, ela está respaldada só em dinheiro, para muita gente. A prosperidade humana, ela te dá uma ótima casa. Mas a prosperidade de Deus te dá uma casa com paz. Eita, aleluia. A prosperidade humana, ela te compra a melhor cama do mundo. Mas a prosperidade de Deus, ela te dá uma cama com sono. Eita. A prosperidade humana te dá um ótimo plano de saúde. Mas a prosperidade de Deus te trouxe aqui hoje, respirando, sem estar entubado, e vivo e atravessando. E aqueles que foram embora, que foram com Jesus, estão melhor do que eu e você. Aleluia! Porque, irmão, o problema, né, dos que foram, não é para os que foram, é para os que ficam. Porque nós temos essa parte emocional, de saudade, de vazio, né? E que conforto há quando você perde uma pessoa que você ama. Eu, com 30 anos, eu perdi um irmão assassinado, no Rio de Janeiro, com 29 anos, em 1995. E esse foi até um dos motivos de eu aceitar a transferência para criar meus filhos aqui. E eu sei o que minha família passou, né? Quando eu encontrei aquele corpo com 2 tiros na cabeça. Né, que foi levar uma lata de tinta e chegou ali, foi queima de arquivo, que não tinha nada com isso. Então a gente passa por situações, às vezes, irmão, que a gente não entende. Mas o que Deus me trouxe aqui para te entregar nessa manhã? Levanta sua mão e diga, é época de mudança de estações. Aleluia. Vem comigo em 1 Timóteo. Capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6. E eu, irmão, eu não sei pregar assim, igual esses pregadores, né? Que eu gosto de ensinar a palavra. Né? Esse é o meu chamado. Nós temos um curso, se você quiser fazer, é só ir lá no Instagram. Né? Você nos segue lá, é a Escola Bíblica Espada do Espírito. E nós gravamos na pandemia, graças a Deus, nunca trabalhamos tanto. Gravamos o curso online, escrevi o 2º módulo, enfim, investimos naquilo que traz esperança. Né? Então, invista na palavra. Né? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Presta atenção no que diz aqui, 1 Timóteo 6, 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Deixa eu te falar, o que você vai levar daqui é a sua salvação. A única coisa que você vai levar daqui. Eu estava vendo o jornal ontem, porque hoje você tem que ter muita palavra no coração para ver jornal. Senão você está fadado à depressão, você está fadado a medo, a síndromes, porque 90%, 99% é só notícia ruim. Né? Porque as trevas estão encobrindo a terra. Mas o que muda as estações? O que tira as trevas? É a luz. É a luz. Então, você não viu nessas 615 mil pessoas que morreram de Covid, um caminhão de mudança sequer indo no velório. Aleluia. Aliás, nem os familiares puderam ir. Sabe?
Eu escrevi uma matéria nesse módulo 2 sobre escatologia, irmão. Eu não estou preocupado com a grande tribulação. Nós precisamos entender o seguinte: Jesus salvou todos na cruz. Mas a palavra final dele, quando ele estava indo embora, ele falou para os discípulos, né? Que você não está aqui por causa daquele que recebeu o pão e o peixe, por causa dos 10 leprosos que foram curados, porque só um voltou. Você está aqui por causa de 12 discípulos. Esse mesmo um teve que morrer para cumprir a profecia. E por causa do apóstolo Paulo. Que ele disse: ide e fazei discípulos. Eu fazer discípulo é nossa missão, não é dele. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, mas eu sofro. Eu estou passando, deixa eu te falar. Muitos médicos morreram de Covid. Mas estavam no hospital, sabe por quê, irmão? O fato deles estarem no hospital foi um dom que Deus deu para eles. Isso não exime eles de sentir e de passar por adversidade, sabe? Existem hospitais que cuidam do corpo físico. Existe hoje coaches e psicólogos que cuidam da parte mental e emocional. Mas existe um Deus que cuida do teu espírito. E você, vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o desejo de Deus para a tua vida. Olha o desejo de Deus, né, para a tua casa, para o teu interior. Porque o que você crê, você é fruto do que você crê. As suas atitudes é fruto do que está na tua mente. Olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 5, 23. Preste atenção nisso aqui. Diz assim que o Deus da paz, vos santifique inteiramente, que todo o seu espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, impreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus deseja, sabe por quê, irmão? Você não vai precisar de paz no céu, você não vai precisar de dinheiro no céu, você não vai precisar pagar conta no céu, você precisa aqui. Agora me leva lá para 1 Timóteo, de novo, 6, 17. Porque tanta gente, irmão, sabe, eu fico vendo assim, o cuidado de Deus nas trevas. Diga: Deus cuida de mim. Que assim, irmão, eu vou te falar. Eu não sei você, mas como Deus foi zeloso comigo. Como Deus foi zeloso com a minha casa. Sabe, para de falar o que está faltando e reclamando o que você está passando e começa a agradecer o que você tem. Para de falar para Deus o tamanho do Golias e começa a falar para o Golias o tamanho do teu Deus. Frases de efeito, não frases de verdade. Frases que são provadas aqui na Bíblia, irmão. Preste atenção aqui. Ordene, olha o que a Bíblia diz. Aos ricos, Deus não tem problema com riqueza. Se você for estudar a cidade onde nós vamos morar, irmão. Nós, nesse período de pandemia, nós abrimos uma loja lá em Niterói, que a rua agora até ela é famosa nacional. O nome dela virou Paulo Gustavo. Uma loja de semijoia. Pior momento da nossa vida. Num sentido, crise. Mas como dizem aí os grandes palestrantes, na crise ou você chora, ou você vende lenço. Na pandemia, ou você vende máscara. Ou suporte de máscara. Né? Coisas da pastora Rita. Né? Ou corrente. Sabe, irmão? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele cuida de você. Ele cuida de mim. Sabe? Isso tudo aqui vai passar. E diz assim: ordena aos ricos, no presente mundo, que não sejam arrogantes, porque humildade não se conhece na miséria nem na pobreza. Humildade se conhece quando você está bem, quando você está no poder. Aí você sabe quem é humilde e quem não é. E quando todo está na pior, irmão, todo mundo é humilde. Agora, dá poder, dá dinheiro, que você vai ver se aquela pessoa é humilde ou não. E eu tenho propriedade para falar isso, é porque, irmão, né, está aqui uma funcionária que trabalhou comigo muitos anos, né, a gente conhece há mais de 30, 20 anos, sei lá. E, irmão, eu sou o mesmo na época que tinha poder e quando estou sem poder, porque o poder que eu tenho hoje é o poder de Deus.
Esse é o poder que me conserva. Esse é o poder que me leva. Esse é o poder. Agora, muitas pessoas, né, que andavam comigo, que caminhavam comigo, depois que eu perdi o poder, não caminham mais, que sejam felizes. Mas eu não dependo. Né? Eu dependo do amor de Deus, você depende do amor de Deus, você tem uma identidade. Deixa eu te falar, seu nome não mudou pelo que você está passando, nem vai mudar. Você pode ter tido alegria, seu nome continuou o mesmo. Você pode ter tido tristeza, seu nome continuou o mesmo. Sabe por quê? O que você passa não define quem você é, mas quem você é, como Deus te vê, define o que você está passando. Agora, como você vai saber se você não sabe como Deus te vê? A minha Bíblia não diz que eu sou mais que fracassado. A minha Bíblia não diz que eu sou derrotado. Ela diz que eu passo por aflições, mas que eu preciso ter ânimo. Ânimo. Ah, vai pregar agora para as... Não, ânimo. O que é um desânimo? Desânimo é uma coisa maligna na alma. Que te entrega, que você não quer saber mais viver, você não tem esperança, sabe? Uma pessoa cheia da palavra, está chovendo, glória a Deus, vai nascer, vai florescer, vai molhar. Ah, está calor, glória a Deus, o sol é vitamina D, porque tudo coopera para o nosso bem. Eu caí, eu errei, fique tranquilo. Ordena os ricos no presente certo, que não sejam arrogantes, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda. Irmão, deixa eu te falar, eu não sei, muitos aqui... Uns são da época, outros não são. Mas eu estava no banco gerenciando na época do plano Collor. E do dia para a noite, o povo ficou com 50 mil cruzeiros na conta. Eu vi gente que tinha vendido fazenda uma semana antes para viver de aplicação. E sabe o que aconteceu, irmão? Se suicidou. Porque botou a sua certeza nas riquezas. Vamos para o versículo 18 desse texto, né? Diga mudança de estação. Diga financeira, espiritual, diga emocional, mental, ministerial, familiar, diga conjugal, profissional. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, não está vendo a realidade? Eu não vivo na realidade. Minha realidade é o que está escrito. Essa é a minha realidade. Esta aqui é minha constituição. Deixa eu te falar, não vai ter mais emenda. Eita, aleluia. Não vai ter reforma. A reforma que tinha que ser feita já foi, acabou. E você é nação eleita, deixa eu te falar, no céu não tem eleição de 4 em 4 anos. Você já foi eleito, no céu não tem democracia, é teocracia. Você é nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para apregoar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Vamos lá no versículo 18, 1 Timóteo 6,18. Preste atenção nisso aqui, irmão. Olha o que diz aqui, quando você não coloca a sua certeza na riqueza. Preste atenção. Diz assim, orienta-lhes, ordena-lhes. A minha Bíblia diz, ordena. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ordena aos ricos que pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos e prontos para repartir. Quando eu vejo, né, um projeto desse como Sertão, como uma bênção, irmão. Que privilégio a gente tem de participar do negócio desse. Privilégio. Porque você não vai ser abençoado, você já é. E quem é abençoado, ele se torna um abençoador. Diga, eu sou um abençoador. É como a Bíblia te define.
Sabe, o que te define não é o que você está passando. O que te define é o que está escrito. Agora preste atenção no próximo versículo, né? Quando você é generoso, quando você é solidário. E quando eu falo isso, eu não falo só de dinheiro, não, irmão. Eu falo de uma palavra, às vezes, que a pessoa está precisando. Né? Nós nunca sentimos tanta falta de um abraço, né? Porque quando se perde as coisas, que você dá valor a ela. E quando você tem, né? Olha só, dessa forma, ou seja, você sendo generoso, você não colocando a sua suficiência nas riquezas, no extrato do banco, dessa forma eles acumularão um tesouro, não é para Deus não, que Deus não precisa ter o tesouro não, para si mesmo. E um firme fundamento para a era que há de vir. Diga, chegou. Diga, a era de hoje. Assim alcançarão a verdadeira vida. Eita, aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, irmão. Sabe, pragas são sinais. Hoje, se você for parar para analisar, as profecias estão se cumprindo. O governo do anticristo já está preparando a humanidade. Deus amou. Deus amou a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Se você for analisar a palavra humanidade, é a unidade dos humanos. Humano com unidade. E hoje você vê pessoas brigando aí por herança, por causa de coisas que, meu Deus, dá até dó. Dá até dó. Sabe? Uma vez eu estava dando aula numa turma, num bairro bem humilde, mas de gente próspera, porque eu já fui na casa de pessoas de comunidade que era mais organizada do que gente de muito dinheiro, viu? Tudo limpinho, toalha de prata branquinha. Porque, né, às vezes a gente vincula a prosperidade ao extrato bancário. Não, irmão. Sabe, a prosperidade está dentro de você. Né? É ter saúde, é ter vida de Deus, é ter oportunidade de levar palavras. Sabe, deixa eu te falar, você não é o problema, você é a solução. Você não é a pergunta, você é a resposta. E a hora que você começar a se ver como a Bíblia te define, como Deus te vê, porque, sabe, cada um tem um propósito para cumprir aqui na terra, irmão. E cumpriu, sabe, às vezes eu falo para a minha mãe está com 81 anos, e eu falo, ai mãe, quando você conhece, para onde você vai? Você não tem nem mais muito prazer dessa terra, porque é tão bom, irmão. E eu estava escrevendo essa matéria sobre escatologia, né, e comecei a ver sinais, né? Aí você vê lá que hoje, para você entrar no shopping, você tem que mostrar o braço direito. Na Europa é a testa, né? E a Bíblia diz que a marca vai ser aqui e aqui. Aí você vê moeda única. O governo mundial vai ter uma moeda. Você vê a criptomoeda, Bitcoin, tudo acontecendo, irmão. Você vê os governos se unindo. As pestes mundiais. A ciência, fala lá em Daniel, a ciência avançando de forma sobrenatural. Você sabe quantos anos se levava para fazer uma vacina? 10 anos no mínimo. Essa foi feita em 2. Quando que você ia imaginar, irmão, com um pedaço de aparelho, né? Você iria falar de face a face com a pessoa do outro lado do mundo. Eu tenho pessoas que estão aqui, como a Rebeca e outros, que eu faço uma live, né, no período de pandemia, eu fazia muita live da escola, e estavam lá, né, eu entrava na casa das pessoas com um pedaço de um aparelho. E tem alguém que está sustentando isso tudo, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Vem comigo aqui em Jó 26. Cientistas levaram tantos anos para provar que a Terra é redonda, que a Terra está flutuando, que a Terra Jó, olha só o que diz aqui em Jó. Eu amo esse versículo, irmão. Jó 26, 7. Olha que coisa linda. Diga, a Terra, ela está flutuando. Ah, mas é a lei da gravidade. Quem criou a lei da gravidade?
Alguém criou. Né? Vamos lá. Jó 26, 7. Diga, é redonda. Mas eu não estou de cabeça para baixo. Diga, é redonda, mas Deus me bosta de cabeça para cima. Eita, aleluia. Presta atenção aqui, Jó, livro de Jó, mídia aí, 26, 7. Capítulo 26, 7. Vamos lá, eu gosto de ler o que está escrito, sabe por quê, irmão? Porque essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Jó, depois, antes de Salmos, livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. Você achou aí? Eu vou ler então aqui. É Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Suspende e equilibra a terra sobre o nada. Eita, aleluia. Levanta sua mão e fala, esse é o Deus que eu sirvo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, você começa a entender o que muda uma estação, porque Deus, quando criou os luminares, ele fala, para mudar dias, noites, estações, né? E quando Deus viu aquela estação de trevas, quando Deus viu a situação de escassez, de deformidade, de deformação, o Espírito Santo paradinho lá, no princípio de tudo, Deus, ele fala o que ele queria ver, ele libera a luz que não era o sol. Aí você vem aqui em João. João era um dos filhos de Zebedeu, que foi chamado por Jesus. Ele, irmão de Tiago, ele está lá na cruz, foi o único que ficou. Era um adolescente, João. E eu acredito que esse cara, João, ele viu o céu, ele viu hoje. Ele teve a visão do Apocalipse, ele teve a visão, irmão, da cidade santa, da nova terra, da nova Jerusalém. Quando você vai estudar Nova Jerusalém, sabe, ela é quadrangular. Os muros têm 75 metros de ouro. Ouro. Asfalto de ouro, sem pagar IPVA. Eita, aleluia. Pisando na riqueza, debaixo dos teus pés. Sabe, a Bíblia descreve o nome das pedras preciosas. Eu fui pesquisar, eu tenho até uma foto ali no meu celular, né? Eu falei, Rita, você conhece essas pedras aqui, que a gente trabalha hoje com semijóia, né? É jasmim, cripásio, não sei o que do pásio, não sei do que lá onde. Deus não poupa não, irmão, porque Ele não tem problema com riqueza. Ele que criou riqueza, Ele é o dono do ouro e da prata. Um sopro dEle hoje muda toda a sua situação financeira, conjugal, familiar. O negócio é o seguinte, é confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele e o resto é Ele que vai fazer. Porque meu filho, minha mãe não está salva, está desviada. Deixa eu te falar, o que você tem que ser não salva ninguém. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem salva é Ele, mas quem crê é você. Basta que você creia só, você não vai convencer ninguém de nada. Vai para a igreja. Não, irmão, o que, sabe, lá em João 15, 16, diz assim, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi você. Deixa eu te falar, não foi você que aceitou Jesus, não. Jesus que nos aceitou. E vos designei, ide e dai fruto. Não é frutos, não. Fruto. E fruto que permaneça. E você sabe qual é o fruto da palavra? Que a Bíblia diz lá em Lucas 8:11, que a palavra de Deus é semente. E deixa eu te falar, o teu maior inimigo não é o diabo, é tua mente. É você mesmo. É seus sentimentos, suas emoções. Mas glória a Deus, nós vamos ter uma matéria só disso. Espírito, alma e corpo. Você tem autoajuda, você tem ajuda do alto, o que não falta é ajuda hoje. Agora quem decide é você. É você. Deus está no controle de tudo. Não está não, irmão.
Se você não abrir a Bíblia, o anjo não vai vir aqui, não, abrir por você. Chega um tempo que você tem que caminhar sozinho. Chega um tempo que pai não segura mais filho, não segura mais filha. Não, eles têm opção de escolha. E qual é o fruto do Espírito? Diga paz, diga amor, paz, alegria, bondade, benignidade, diga fé, diga paciência, diga aleluia, diga mansidão, diga domínio próprio, diga aleluia, eita aleluia. Agora você já viu alguma mangueira desesperada? Eu preciso da manga, eu tenho que dar manga. Não, irmão, sabe porque o fruto nunca vai negar a espécie da sua semente. Se a semente estiver no teu espírito, o fruto é natural. Ele flui, ele flui, ele flui. Na estação própria. Sabe, Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Este homem será como uma árvore plantada. Deixa eu te falar, você não foi jogado, não. Você não caiu por acaso e nasceu, não. Ele é plantado. Deus pega você e planta junto à margem de ribeiros de rio. Sabe o que é? As águas não vão faltar. Você vai ter água para molhar a tua raiz no verão, no inverno, na primavera, no outono. Sabe, e as folhas não caem. E dá o fruto na estação própria. E a Bíblia diz que tudo que fizer prosperará. Aleluia! Não sou eu que estou falando isso não, irmão, é a Bíblia. Agora, quanto tempo você tem investido? Porque, meu irmão, não falta tempo para Instagram, não falta tempo para Facebook. É um tal de hoje, estou frequentando a igreja tal, Deus não te chamou para frequentar corpo, Deus te chamou para você ser membro. Minha orelha, ela faz parte do meu corpo. Ela não vai ficar frequentando o seu, nem o dele, nem o dela. Ela faz parte do meu corpo. A árvore que não cria raiz não dá fruto. Fica aqui, vai para lá, vem para cá. Irmão, tira a árvore, coloca a árvore, planta. Não, irmão. Se é aqui que Deus mandou você ficar, fique. Se não é, não falta igreja aí para você ficar. Eita. Aleluia. João capítulo 1, presta atenção. Nós já vamos estar encerrando. João capítulo 1 diz assim: no princípio era a palavra. Diga, Jesus é a palavra. Diga, a palavra é Jesus. Olha aqui para o telão, você está vendo? Diga, eu estou olhando para Jesus. Dá uma piscadinha ali, sabe por quê? Ele é a palavra. Deus fala comigo, é só você abrir a palavra. Você vai dar de cara com Ele todo dia. Eita, aleluia. É simples assim. O povo complica muito, irmão. Quando eu abro a boca de Deus, você já viu alguém falar alguma coisa de boca fechada? Não, irmão, você tem que abrir para liberar a palavra. Deus disse e ouve. Ele viu o que ele queria, ele disse o que ele queria ver, ele não viu, ele não falou o que ele estava vendo, né? E ele viu o que ele disse, porque ele queria ver e por isso ele disse. É assim. Está ruim, mas vai contribuir, porque o meu pai, está faltando, mas o meu pai diz que ele suprirá cada uma das necessidades. Meu filho está assim, mas a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ao envelhecer, não está velho ainda. Então, ao envelhecer, ele não vai desviar. Não está velho ainda, então tem tempo aberto para ter experiência com o Espírito Santo. Descansa teu coração. Para você, descansa teu coração. Não é você que faz a obra, é o Espírito Santo. Apenas faça a tua parte com Deus, acabou. Isso vai, sabe o que acontece? Você é um interruptor. A hora que você apertar o interruptor, a luz vai acender. Aí a luz de quem acende não ilumina só a gente, ilumina quem está ao teu redor. E aí a palavra estava com Deus, a palavra estava. Diga, não está mais. Diga, a palavra foi crucificada.
Diga para chegar a mim. Ela está em mim. Diga na minha boca e no meu coração. Diga, essa é a palavra da fé que eu tenho que pregar. Diga, eu confesso Jesus como Senhor e creio que Ele ressuscitou e serei salvo. Eita, aleluia. Até para você ser salvo, você teve que falar. Até para a gente sair do inferno, Deus falou, se confessar. Confessa o que você quer ver e não o que você está vendo. Confessa o que você quer. Olha, a maior riqueza que você tem, deixa eu te falar, está debaixo do teu nariz, é a tua boca. Eita, aleluia. Não, porque a crise, os gráficos, o desemprego, não sei o quê. Irmão, andarão dois juntos se não concordar. Concorda com o que Deus fala. Agora presta atenção. Olha aqui, no versículo 4 de 1 João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Só que estava nele, não está mais nele. Diga, não está mais nele. Aonde foi parar essa luz? Agora olha o 5, presta atenção. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. É impossível a treva vencer da luz, irmão. Sabe onde faltou luz no hotel? Antigamente, né? É porque eu pareço boyzinho assim, porque eu sou charmoso, eu tenho unção do Espírito Santo, né? A Bíblia manda amar ao próximo como a si mesmo. Eu me amo, filho. Sou povo, o que é? Tem uns procedimentos, mas também tem a unção do Espírito Santo. Mas eu sou da época que faltava luz, filho. Tinha uma gavetinha naqueles armários, né? Das antigas casas barris, de cozinha. Uma luta para chegar até a vela. Depois da vela, outra luta para chegar até o fósforo. Porque dentro da sua casa, se faltar luz, até ali você fica inseguro de andar. Mas deixa eu te falar, Salmo 119, 105, lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para os seus caminhos. Aonde está essa luz que divide a noite do dia? Aonde está essa luz que muda as estações? Aí você vem aqui em Mateus, capítulo 5, presta atenção nisso aqui que eu vou te ensinar. Sabe, Mateus, pastor, queria tanto saber mais, vai lá e faz o curso. Dá uma vergonha na cara. Não, mas deve ser muito caro. Não, irmão, é R$57 por mês. São 80 aulas gravadas. E de pessoas que não estão ali para buscar dinheiro, não, que nem receber um centavo elas receberam. Saíram de casa no meio de uma pandemia para gravar, porque nós entendemos que nós somos luz nas trevas. Sabe por que você hoje está aqui? Que Deus quer te empoderar. Me responde uma coisa, quanto é 2 mais 2? Ninguém sabe não, né? Quanto que é? 4. Quantos livros vocês consultaram? Nenhum. Que está aqui dentro. Quando está aqui dentro, a boca não fala do que está na metade do coração, não. A boca fala do que o coração está cheio. Para a tabuada chegar aí, filho, eu pelo menos tive que, decorar muitos. E a palavra pode ser tudo igual, mas deixa eu te falar, ela se renova a cada manhã, igual a misericórdia. Às vezes você já ouviu um versículo 500 vezes. E naquele dia, meu Deus, como é que eu nunca enxerguei? Porque vem a revelação, porque a letra mata, mas o Espírito da vida é Ele que vivifica essa palavra. Sabe? E aí, você vem aqui, Mateus capítulo 5, se não me engano, versículo 14, olha o que diz aqui. Vós sois, diga isso que eu sou. Diga, não é o que falam. Diga, não é o que a Globo diz. Diga, não é o que os governantes dizem.
Diga, é o que Deus fala a meu respeito. Então, olha o que Deus diz. Vocês são luz. Eita. A luz estava. Agora, diga, está aqui. Eita. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não é quando lá no Rio você tem muita comunidade. Meu irmão, você chega ali no São Conrado, você vê a rocinha. Não dá para esconder, irmão. Você não foi feito para ser um fracasso. Diga, eu sou um sucesso. Aleluia. Você não é fracasso, você é sucesso. Porque Deus não cria filho para fracasso. Você não vai passar por essa vida para deixar rastro. Você vai deixar marcas. Estava falando da minha amada, querida, lembrei muito dela, com todo o respeito à família que está aí, né? Minha querida irmã Verônica. Era uma mulher que, sinceramente, irmão, ela evangelizava só com a presença dela. Você via o amor de Deus fluindo, você via a sabedoria, você via uma mulher cheia do Espírito Santo. E hoje está muito melhor, a gente que dói, porque a gente fica com saudade. A gente, né? Porque a partida é dolorosa para quem fica, não é para quem vai, não. Sabe? Vocês são luz do mundo. Agora olha o versículo 15. Diz assim, e também ninguém acende uma candeia para colocar debaixo de uma vasilha. Você não pode botar uma vela debaixo da cama, irmão. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, assim, e assim ilumina todos que estão na casa. Sabe? Para de ficar reclamando dos parentes, da família. Você é a solução na sua casa. Você é a luz da sua casa. Você é aquele... E para encerrar, irmão, o que você precisa fazer? Diga, eu tenho a unção do Criador. Diga, o homem é imagem e semelhança, por isso que cria. Diga, mas eu tenho aqui a minha constituição. Vamos lá em Efésios 5:1, para encerrar. Presta atenção que diz aqui Efésios 5:1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Vamos ler junto aqui? 1, 2, 3 e já, vamos lá? Mais uma vez, por favor. Então, para de imitar o que estão mandando você fazer, imita Deus. Diz o que Deus diz. Fala o que Deus fala. O que está diante dos teus olhos não te define. Quem te define é o que está escrito. Mas se não conhece o que está escrito, vai ser definido pelo que estão te falando, pelo que estão te apresentando. Eita, aleluia. Nós somos a luz que vai iluminar essas trevas. Nós somos a resposta. Sabe, eu fico imaginando, nada contra você cumprir, né? Estou com máscara aqui, né? Álcool em gel, não tem problema com isso não, irmão, porque isso tudo é fruto de pecado, de erro, de cobiça, né, de ganância, de coisa que se come, porque no céu você não vai ter doença. E se você, né, você precisa de médico aqui, por isso Deus criou médico. Lucas era médico. A alma, você tem psicólogo, você tem psiquiatra, você tem, mas o Espírito é Deus. Sabe, eu não posso deixar de ler o que Deus está falando. Vamos lá em Provérbios 4:20. Provérbios 4:20. Fique de pé, por favor. Aleluia. Provérbios 4:20. Presta atenção nisso aqui, irmão. Provérbios 4:20. Diz assim: meu filho, tem algum filho de Deus aqui? Quem já entregou a vida a Jesus aqui? Diz amém. Todo mundo já entregou a vida a Jesus? Então você é filho de Deus. Né? Então para de pedir promessa. Você não tem mais direito à promessa. Você é herdeiro. Eita, aleluia. Deixa eu falar, meu filho sendo certinho ou não, se eu morrer, a herança é dele. Então, irmão, a promessa vem com herança. E você se tornou herdeiro em Cristo, co-herdeiro com Cristo.
Então herda o preço que foi pago, porque não foi pequeno, não. Meu filho, escuta o que lhe digo. Presta atenção. No Jornal da Globo, na Globo News, no Datena. Presta atenção na Record, presta atenção nos noticiários, nos gráficos, nos diagnósticos, no governo que vai vir. Meu irmão, eu não vou prestar conta de presidente nenhum. Eu vou prestar conta de mim mesmo. E quem vier colocar como autoridade, eu vou orar. Porque a Bíblia manda eu orar para que eu tenha uma vida em paz e tranquila. Porque eu tenho um Deus que me guarda. Versículo 21. Vamos lá. Nunca perca de vista o que é a palavra. Para de olhar para o mundo, começa a olhar para a palavra. Guarda no fundo do teu coração. E aí 22. Pois são vida para quem as encontra. E saúde para todo o seu ser. Para a gente encerrar, eu juro que eu vou encerrar agora. Êxodo capítulo 10, 21. Mais um minuto? Eu tenho 40 minutos ainda, acaba meio-dia, né? Não é isso? O culto acaba meio-dia? Então vamos lá. Êxodo 10, 21. Êxodo 10, 21. Diga luz, muda estações. Diga luz, tira as trevas. Diga os luminares foram criados para mudar estações, dia e noite. Diga luz foi liberado para dar forma ao que estava deformado. Diga eu sou luz. Agora presta atenção. Provérbios, Êxodo 10, 21. Olha só, a penúltima praga, antes do povo sair do Egito. Nós estamos prestes a vazar, irmão. Nós estamos prestes a um piscar de olho, ó. Fui. Mas fulano ficou, mas a Bíblia diz que minha alma vai ser limpa. Eu não vou sofrer por quem ficou, sabe por quê? Porque cada um vai ter sua escolha. Se Deus, que é Deus, não obrigou ninguém a amá-lo, você acha que eu vou obrigar, irmão? Isso é opcional. Você tem que respeitar. Agora, o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Era tão visível. Agora preste atenção no 22. Olha isso aqui. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias, diga, as trevas encobriram o meu Senhor por 3 dias, para que a luz chegasse a mim. Eita, aleluia. Por 3 dias houve densas trevas sobre todo o Egito. Diga, a crise é mundial. Diga, mas eu e Deus, eu sou pessoal. Aleluia. Agora presta atenção. Versículo 23. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, diga todavia. Diga, eu me encaixo nisso aí. Diga, todavia. Presta atenção que eu vou ler aqui. Todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Deixa eu chamar o grupo de louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.